eu sou o professor Sérgio Alves. Vamos à nossa 7ª aula de redes locais e comutação. Nós vamos agora fazer a simulação dessa topologia. Não se assustem, apesar do tamanho. Nós vamos segmentar em 3 blocos. Nós vamos fazer a configuração desta região, que é o switch layer 2. Depois faremos a configuração desta região, que é o switch layer 3, e depois faremos a configuração do nosso roteador de WAN. Então, na realidade, nós faremos o roteamento entre VLANs. Vamos à nossa primeira parte da simulação. Vamos à nossa topologia para simulação do roteamento inter-VLANs. Nós temos um switch layer 2, um switch layer 3 e um roteador de WAN, um roteador convencional. Nossas VLANs, VLAN 1, 10.1.1.0/24. VLAN 2, 10.2.2.0/24. VLAN 3, 10.3.3.0/24. O Default Gateway vai ser o nosso switch SWL3. Esse L3 é de Layer 3, switch Layer 3. E o Default Gateway será o último IP da rede. Quantas portas? As portas serão, para VLAN 1 no switch Layer 2, porta 1 e 4 a 10. Observem que o vírgula representa o e o hífen, o traço, representa até uma faixa de portas. Então, é porta 1 e 4 a 10. Na VLAN 2, porta 2 e 11 a 17. Porta 3 e 18 a 23. Vamos à configuração do switch L2. Enter, estamos no modo exec usuário. Para entrarmos no modo exec privilegiado, comando enable. Estamos no modo exec privilegiado. Agora nós temos que configurar o nome do nosso switch. Relembrando, o nome do nosso switch é SWL2. Prosseguindo, para colocarmos o nome, configure terminal, modo de configuração global. Para trocarmos o nome, hostname SW-L2. Agora o próximo passo, colocar as portas associadas às suas determinadas e respectivas VLANs. Primeiro, a VLAN 1 todas as portas já estão na VLAN 1. Vamos então fazer da VLAN 2 em diante. VLAN 2, vamos ver na nossa topologia. VLAN 2, porta 2 e 11 a 17. Então vamos criar interface, vamos criar um range de interfaces, fecha Ethernet 0/2 e fecha Ethernet 11 0/11-17, ou seja, criar um range de interfaces fecha Ethernet para a configuração A2 e 11 a 17. Entramos. Então agora a configuração é uma porta de acesso para colocarmos equipamentos finais. End device. Então switch port
Mode Access, para setar o modo de acesso. A porta do switch de acesso vai pertencer a que VLAN? VLAN 2. Switch Port Access VLAN 2. Pronto. Agora vamos fazer para a VLAN 3. VLAN 3, porta 3 e 18A23. Exit, para subir o nível temos o Help, Interface, RANs, Fast Ethernet 0/3 e Fast Ethernet 0/18A23. Enter. Botar o modo como Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 3. Falta agora somente a configuração da nossa porta 0/24, que é um trunk, Então, vamos sair do range, interface, Fast Ethernet 0/24, Switch Port Mode Trunk, Switch Port Trunk autoriza a todas as VLANs, VLAN All. Pronto, está autorizado. Terminamos a configuração do nosso switch Layer 2. Agora, nós vimos o primeiro bloco de nosso estudo, que foi a configuração do switch Layer 2. Nós colocamos as portas nas determinadas VLANs 1, 2 e 3, fizemos toda essa configuração. Agora nós passaremos ao nosso segundo bloco de configurações. Nossa configuração agora vai ser do switch Layer 3. Vamos colocar as portas nas respectivas VLANs, vamos configurar o trunk interligando o switch Layer 2 e o Layer 3, a porta Fast 023, vamos transformá-la em uma porta não switch, uma porta para IP, e vamos configurar as interfaces VLAN. Vamos à nossa simulação? Vamos configurar o nosso switch Layer 3. Ele possui algumas interfaces nas VLANs, camada 2, a Fast 0/24, que é um trunk entre o switch Layer 2 e o switch Layer 3, e a porta No Switch Port, que vai ser interligada ao roteador de WAN, que vai possuir o IP 10.123.123.2/30. Vamos à nossa configuração. Inicialmente, faremos a configuração do nome do host. Então, Enable, passamos ao modo Exec privilegiado. Configure Terminal, passamos ao modo de configuração global. Hostname SW-L3. Configuramos o nome do host. Agora teremos o comando IP Routing. Com que finalidade? Ele é default, mas para que vocês aprendam que o comando que habilita o roteamento no RIP é o IP Routing, roteando IP. Agora vamos colocar as portas nas respectivas VLANs. Para isso, voltemos à nossa topologia. Então, nós temos que colocar no switch Layer 3, VLAN 1, portas 1 e 4 a 9. VLAN 2, porta 2 e 10 a 15. VLAN 3, porta 3 e 16 a 22. Vamos à configuração. Então, interface, range para juntarmos todas as interfaces que vão levar a mesma configuração.
do tipo Fast Ethernet. Como todas estão na VLAN 1, acabamos de ligar o nosso switch, só vamos configurar as que estão na VLAN 2. Nós não criamos a VLAN, então vão ser criadas automaticamente. Fast Ethernet 2E, Fast Ethernet 0/2 e Fast Ethernet 0/10A15. Enter. Então entramos nesse conjunto de interface somente para configuração. O que nós vamos fazer? É uma porta de switch que vai trabalhar no modo de acesso. É uma porta de switch de acesso que vai ser associadas ou vão ser associadas à VLAN 2. Agora vamos fazer a associação das portas da VLAN 3. Interface, range, Fast 0/3 e Fast Ethernet 0/16A22. Enter. Switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 3. Então associamos as portas à VLAN 3. Como ela não existia, foi devidamente criada. Nosso próximo passo agora é, na porta 0/23, colocar o endereço IP. Vamos à topologia novamente. Então nós temos a porta Fast 0/23, que não vai ser uma porta de switch, então vai levar o IP. Exit para voltarmos o nível. Interface Fast Ethernet 0/23. Nós vamos fazer o que? Vai ser no switch port. Não vai ser uma porta de switch. E vai ter o IP address 10.123.123.2 com a máscara 255.255.255.252. No chute para entrar em operação. Ok, próximo passo, vamos fazer a interligação entre o switch, que é a Fast 0/24, vai ser trunk. Exit, interface Fast 0/24, switch port, trunk, encapsulation, .1Q, switch port, trunk, alô, VLAN, autorizei todas as VLANs a passarem nesse switch. Ok, agora o que nós temos que fazer? Só nos falta colocar as interfaces virtuais para interligarem as nossas VLANs. Interface VLAN 1, 2 e 3. Então, como fazer isso? Colocar IP na interface VLAN. Interface VLAN 1. IP address 10.1.1.254 com a máscara 255.255.255.0. No shutdown. Então já temos a interface para rotear a VLAN 1. Agora para a VLAN 2. Interface VLAN 2. IP address 10.2.2.254 com a máscara 255.255.255.0. No shoot. Também já fizemos o quê? Já colocamos o endereço IP da interface virtual que roteará para a VLAN 2. Agora vamos fazer para a VLAN 3. Interface VLAN 3, IP address 10.3.3.254 com a máscara 255.255.255.0. No shutdown. Então, temos as 3 interfaces prontas para fazerem um roteamento. Claro, temos 3 redes diretamente conectadas, 10.1.0,
10220 e 10330. E quando eu não souber a quem entregar, então nós temos que colocar uma rota IP route 0.0.0.0, vou entregar 0.0.0.0, 10.123.123.1, entregar a quem? Ao meu roteador de WAN. É claro, eu vou repetir essa mesma configuração quando estiver falando o fechamento do roteamento do router de WAN, mas já fica feito o nosso comando. Com isso, nós já fechamos a configuração do nosso switch Layer 3. Nós configuramos as portas locais nas respectivas VLANs, configuramos a trunk entre o switch Layer 3 e o Layer 2 e configuramos uma porta no switch port que recebe o IP entre o roteador de WAN e o nosso switch Layer 3. Colocamos a rota chamada de rota default para quando o switch Layer 3 não souber a quem entregar, entrega ao nosso roteador de WAN. Nós vimos a segunda simulação, que foi o roteamento. O que eu quero frisar com vocês ainda? É que as interfaces VLANs são utilizadas para fazer o roteamento entre nossas VLANs, ou seja, VLANs 1, 2 e 3 vão ser interligadas pelas interfaces VLANs 1, 2 e 3. Então, toda essa interligação. E nós transformamos a porta 23 em uma porta como se fosse de um hospedeiro convencional. Só que essa porta, ela não passa tagueada, então não é uma porta trunk. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Agora, a porta 24 realmente é uma porta trunk porque está interligando o switch camada 2 com o switch camada 3. Então, isso é o mais importante, lembrar quem faz o roteamento e quem faz a passagem do switch Layer 3 para o roteador de WAN. Nós agora vamos para o nosso terceiro bloco de roteamento, de configuração de roteamento de WAN agora, o roteador de WAN. Então, observem, ele tem o IP 10.123.123.1, na FAST 0/0, que vai se comunicar com o nosso Layer 3. E a serial, que é a porta WAN do nosso roteador, vai se comunicar com quem? Com o roteador do nosso ISP, do nosso Internet Service Provider. Vejamos agora a nossa simulação. Vamos configurar agora o roteador de WAN, cujo IP da FAST Ethernet 0/0 é 10.123.123.1/30. E aproveitaremos para discutir se o switch Layer 3 necessita de alguma rota. E a interface de WAN S0/1/0, cujo seu IP vai ser 200.200.201/30, que é a ligação com o provedor de internet. Então ligamos, ele perguntou se quer entrar no sistema de diálogo de configuração, nós não queremos, entramos no modo exec usuário. Para passarmos para o modo exec privilegiado, o comando enable, passamos para o modo exec privilegiado. Agora vamos configurar através do terminal, modo de configuração global. Inicialmente colocaremos o hostname, RT-WAN. Enter. Já mudamos o nome do host. Agora vamos configurar a interface FAST Ethernet 0/0. Como? Selecionando a interface FAST Ethernet 0/0. Colocaremos o IP address 10.123.123.1 com a máscara 255.255.255.252 porque é 1/30 e daremos o no shutdown para colocarmos a interface operacional. Depois disso, faremos a configuração da S0, 1,
0, a interface de WAN. Eu posso dar show IP interface brief. Então nós configuraremos esta interface aqui, a serial 010, com o IP 200.200.201, com a máscara /30. Como eu faço isso? Exit interface serial 0/1/0 e vamos colocar o endereço IP dessa interface, IP address 200.200.200.1 com o /30, que é 255.255.252, enter, no shoot. Pronto, configuramos a nossa interface serial. Agora vamos raciocinar com rotas. Para raciocinarmos com rotas, vamos voltar à nossa topologia. Para irmos para a internet, ou seja, para qualquer rede que nosso roteador não conheça, ele entrega ao seu vizinho, que é 220.20.2. Para que ele entregue a qualquer rede 10, ele vai entregar a quem? Ao switch Layer 3, que para ele é conhecido como 10.123.123.2. E ele alcança qualquer rede 10. Então são essas duas rotas. Em contrapartida, o nosso switch Layer 3 vai ter que ter uma rota padrão para tudo que ele não conhecer, ele vai enviar ao roteador de WAN. Então vamos fazer as rotas do nosso roteador de WAN. Exit, voltamos ao modo de configuração global. Uma rota IP route, lembre-se, é verbose. Então vamos botar aqui 0, 0, 0, 0, ou seja, qualquer rede com a máscara 0, 0, 0, com a máscara 0, 0, 0, ele vai entregar a quem? Ao IP do provedor de acesso, 200.200.2. Então, eu entrego ao provedor de acesso, que é o IP 200.200.202. E agora nós vamos colocar uma rota para a rede 10. Qualquer endereço da rede 10, eu entrego a quem? Ao nosso switch Layer 3. Então, é uma IP route, ou seja, uma rota IP para a rede 10.0.0.0, com a máscara 255.0.0.0, ele entrega a quem? Ao 10.123.123.1. Erro? Não, ele é o... Vamos à topologia? Me deu uma dúvida. Ele é o 1. Então, ele vai entregar o Layer 3. O Layer 3 é o 2. Já não tem mais dúvida. Foi só uma dúvida de topologia. Então, nós temos que entregar ao 2. Agora está perfeita a nossa reta. Se eu sou 1, eu entrego ao 10.123.123.2, que é o nosso switch Layer 3. Agora, nós temos que fazer uma rota padrão no switch Layer 3 para quando ele não souber uma rede, ele entregar ao roteador de WAN. Vamos agora incluir a rota. Configure terminal. A rota é IP route, rede 0, 0, 0, 0, com a máscara 0, 0, 0, 0. Aqui ele vai entregar 10.123.123.1. 10.123.123.1, que é o roteador de WAN. Enter. Agora, tudo que ele não souber, fará a entrega ao 110.123.123.1, que é o roteador de WAN. Finalizamos o nosso terceiro bloco. Com isso, nós concluímos a configuração da nossa topologia. Bastaria agora iniciarmos com testes como ping, tracer, para ver as reações da nossa topologia a essa configuração. Deixe por conta dos senhores, porque o comando ping é muito simples.
Vamos agora à nossa próxima parte da aula de hoje. Falaremos um pouco de DHCP. Por que DHCP? Nós precisamos configurar dinamicamente os nossos hospedeiros, porque estaticamente é um trabalho muito grande. Então aqui tem a conversação entre o cliente DHCP e o servidor DHCP. No caso, nós colocamos um servidor Cisco, mas essa conversação é uma conversação padrão. É o DHCP Discover, ou seja, primeiro o cliente manda um broadcast para tentar descobrir quem é o servidor DHCP. Por quê? Eu marco somente um radio button que eu quero uma configuração dinâmica. Eu não digo quem é o meu servidor DHCP. Aí os servidores, ou no caso um servidor que receber esse pedido, vai oferecer, baseado no endereço MAC do cliente, fazer um oferecimento de configuração, que é lançada em unicast, mas existem distribuições do DHCP que utilizam esse retorno também em broadcast. Então, cuidado com isso, ok? Aí o cliente vai receber uma ou mais oferecimentos e vai enviar um DHCP request em broadcast, porque ele ainda não utiliza a configuração, para o servidor DHCP, dizendo qual configuração que ele aceitou. Aí o servidor vai dar um DHCP ACK para o cliente, dizendo que ele transformou aquele oferecimento em leasing. Então, esse é o trâmite entre cliente e servidor DHCP. Essa conversação ocorre em 4 vias. Vamos ver alguns comandos do DHCP agora. Para habilitar o DHCP Server, o comando é DHCP Server no modo de configuração global. Outra coisa importante, a literatura fala em escopo DHCP e a Cisco chama o escopo de um pool de endereços, por isso que ela dá o nome de pool. Então, IP DHCP, porque DHCP é um subset do protocolo IP para configurar o IP, pool, e o nome que eu escolho para esse pool, ou o nome que eu escolho para este escopo. Então, IP DHCP pool, nome do escopo. Agora, nós temos que, dentro desse escopo, vejam, DHCP config, dentro desse escopo, nós temos que definir a rede que esse escopo atende. Então, a rede é ABCD e com a subnet mask. Por quê? Eu posso estar ou não em subrede. Então, eu boto a subnet mask. Segunda coisa, tudo que nós configuramos manualmente, como gateway, DNS servers, para o cliente, eu tenho que conseguir configurar no servidor. E essa configuração é através das opções. E uma dessas opções de configuração é quem é o resolvedor de nomes do cliente. Quem é o quê? O DNS servers que vai atender a esse cliente. E eu coloco o DNS servers e o nome do DNS servers. Configuro o default gateway do cliente. A opção é Default Router, que na realidade, segundo a RFC, é a opção 003. Default Router, e coloco o endereço IP do gateway do cliente, daquele escopo. A exclusão, eu não posso pegar um IP já distribuído de forma estática para um cliente e passar esse IP para algum cliente. Então, eu tenho que excluir os endereços que eu não quero passar para o cliente. Ou um endereço ou um range de endereços, onde eu passo o mesmo comando, endereço inicial e endereço final. Vamos agora, essa é a nossa topologia completa para a simulação de configuração do servidor DHCP. Só que eu estou incluindo o roteamento conhecido como stick. Esse roteamento faz o quê? Ele cria roteamento entre VLANs num roteador, criando subinterfaces. Mas para isso, nós vamos usar uma porta trunk
tagueada para informar a que domínio pertence, porque eu chego em uma única interface. Faremos também em duas partes. A primeira parte vai retratar a configuração do switch e a segunda parte a configuração do nosso roteador. Ok? Vamos ao bloco de configuração do nosso DHCP. Iniciaremos a configuração pelo nosso switch 01, SW01, onde ele possuirá duas VLANs, a VLAN 10.10/24, VLAN 1, e a VLAN 2, 10.220/24. As portas, VLAN 1 de 1 a 15, portas da VLAN 2 de 16 a 23. Veja que é uma configuração bem simples, que o objetivo é a configuração do nosso DHCP. Então, observando nossa topologia, nós temos o DNS com IP fixo 10.1.1 e HTTP, FTP, SMTP, POP, diversos servidores ocupando as portas de 2 a 15. E na VLAN 2 nós temos a porta F020, uma estação, e na VLAN 1, F010, outra estação, que serão configuradas dinamicamente. O nosso roteador RT vai ter duas subinterfaces, então não é um switch layer 3, é um switch convencional fazendo roteamento entre VLANs. Vamos à configuração da nossa primeira parte, da nossa primeira etapa, do switch SW01. Enable, modo de configuração privilegiado, configure terminal, modo de configuração global, hostname SW01, SW01. Agora vamos configurar as portas de 1 a 15 na VLAN 1. Interface, range, fecha Ethernet, 1-15, ou seja, 1 a 15, desculpa, 0/1 a 15, Enter. Switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 1. Precisaria desses comandos? Não, todas essas portas já estão na VLAN 1, de qualquer forma foi para treinamento. Agora as VLAN 2 eu preciso. Então, interface, range, fecha Ethernet 0/16 a 23, que a 24 vai ser a nossa porta com o roteador. Nós vamos dizer que switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 2. Então já associamos a porta VLAN e, como não havíamos criado, ele cria automaticamente a porta para VLAN. Falta agora a nossa porta trunk. Interface fecha 0/24. Switch port, mode, trunk. Switch port, trunk. Alô, VLAN. Autoriza todas as VLANs a passarem pelo trunk. Pronto. Finalizamos a configuração do nosso switch layer 2. As portas que estão na VLAN 1, as portas que estão na VLAN 2 e a porta trunk. Bloco de configuração. Vamos à nossa simulação. Vamos à configuração do roteador RT. Primeiro, para roteamento entre as VLANs. Vamos configurá-lo através de subinterface. Não queremos diálogo de configuração. E vamos configurar inicialmente seu nome, que é o RT.
enable, configure terminal, hostname RT. Agora ele tem duas subinterfaces. A subinterface 0/0.1 e a 0/0.2. Primeiro nós configuramos a interface física e depois configuramos as subinterfaces ou interfaces virtuais. Então, interface fecha Ethernet 0/0. Ela não vai ter IP. Quem vai ter IP são as subinterfaces. Então eu boto no IP address. Ela não tem IP e no shutdown para ela subir. Agora vamos criar as subinterfaces. É simples. Interface. Vamos no exit para termos o help que for mais fácil. Interface fecha Ethernet 0/0. Eu coloco o ponto e um número de 1 a 4 bilhões. 0.1. Enter. Criei a subinterface. Vamos ver que se eu colocar direto o IP, ele vai me cobrar o encapsulamento. Percebam, IP address 10.1.1.1.254 com a máscara 255.255.255.0. Vejam que ele me cobra o encapsulamento. Então, primeiro nós temos que definir encapsulation, .1q e definir a VLAN a qual eu estou atribuindo esta interface. No caso, a VLAN 1. Agora sim nós podemos dar o endereço à nossa interface no shutdown. Agora vamos criar a subinterface .2, ou seja, interface fecha Ethernet 0/0.2, enter. Já sabemos que tem que dar primeiro o encapsulation, .1q, VLAN 2, enter. Com isso nós botamos que a subinterface 0/0.2 está associada a VLAN 2. Então, tudo que vier para VLAN 2 no encapsulamento do .1q vai ser entregue à subinterface .2, cujo IP address é 10.2.2.254 com a máscara 255.255.255.0 no shutdown. Com isso, o roteamento está pronto. Ctrl Z, show IP route. Vejam que eu tenho a subrede 10.1.0 apontando para a subinterface 0.1 e a 10.2.2.0 apontando para a subinterface 0.2. Então a parte de roteamento está pronta. Agora nós vamos fazer o quê? A parte de distribuição de IP dinâmico. Então, observe o seguinte: o DNS é o 10.1.1 e FTP, HTTP, SMTP, POP, os servidores vão de 2 a 15. Então, na realidade, os servidores vão de 1 a 15. Então, esses IPs eu não posso fornecer a nenhum dos usuários. Então, inicialmente, nós vamos ter que excluir esses endereços da possibilidade de endereçamento. Então, vamos entrar no modo de configuração global, através do Configure Terminal, IP DHCP, porque é um subset do IP, o DHCP, e nós vamos o quê? Excluir os endereços. Estão vendo aqui, ó? Excluir os endereços. Então, qual o comando? Exclude address. E aí nós colocamos o início da faixa e o final. O início da faixa 10.1.1.1, o final 10.1.1.15. Então excluímos todos os endereços dos servidores. O que mais está faltando? O endereço do nosso gateway. Eu não posso fornecer o endereço do gateway para nenhum outro usuário. Então vou excluir o IP DHCP exclude 10.1.1.254. Também não posso dar para ninguém. E na VLAN 2, só tenho que excluir o IP do nosso roteador, que é o 10.2.2.254. Já excluímos os endereços, agora vamos criar os escopos. Os escopos do DHCP, que na realidade na Cisco são chamados de pools. Então, IP DHCP pool. Nós vamos dar um nome a esse pool. Qual o nome a esse pool? VLAN 1.
Vamos chamar o primeiro pool de VLAN 1. Então, que comandos nós temos? Primeiro, definir a rede e a máscara. Como? O comando é network 10.1.1.0, que é a rede com a máscara 255.255.255.0. Definimos a rede. Agora nós temos que configurar o gateway, senão o cliente não fala com as outras redes. Quem é o gateway? É o default router. Estão vendo aqui o nosso help? Default router. Default router. Então vamos agora definir o default router. Quem é o default router? 10.1.1.1.254. Definimos o default router. Para a resolução de nomes, nós temos o 10.1.1, lembram? Que é o nosso DNS nessa topologia. Então, nosso DNS é o 10.1.1.1, que serve para ambas as redes, para ambos os escopos. Finalizamos nosso escopo. Agora vamos configurar o escopo para VLAN 2. IP, DHCP, pool, VLAN 2. Enter. Acabamos de abrir o pool. Tudo de comando executado agora vai ser do pool. Nosso primeiro comando é definir a rede. Qual é a rede? 10.2.2.0 com a máscara 255.255.255.0. Definimos a rede. Agora, quem é o gateway? Default router, que é o 10.2.2.254. O DNS, só temos um DNS na topologia, então nosso DNS é o mesmo, é o DNS lá de quem? 10.1.1, que pode resolver as duas redes. 10.1.1.1, ou resolvedor para ambas as redes. Pronto, configuramos. Agora, nos resta o quê? Testar essa configuração. Vamos aqui na estação VLAN 1, vamos clicar em configuração dinâmica e ela pegou o IP 10.1.16 com a máscara /24, tendo como default gateway 10.1.254 e DNS server 10.1.1. Vamos agora ver a máquina que está na porta 20, que pertence a VLAN 2. Vou tirar de novo e vou recolocar. 10.2.2.1 com a máscara /24, o gateway dela 10.2.2.254 e o DNS server, não importa, pode ser de qualquer rede, desde que eu tenha o gateway configurado. Agora nós vamos pegar a máquina 1 e pingar, dar um ping no 10.1.1.254, que é o seu gateway. Ou seja, estamos conseguindo pingar o nosso gateway. Agora vamos pingar uma máquina na outra rede, que é o 10.2.2.1. Então, ping 10.2.2.1. O primeiro ping foi perdido por causa do ARP, da resolução de endereço. Provamos mais uma vez que nossa configuração está correta. Terminamos nossa simulação do segundo bloco de roteamento. Agora vamos à nossa atividade para finalizar nossa aula. Qual a grande diferença entre o roteador e o switch camada 3? Essa é a pesquisa que nós teremos que fazer para essa aula. Diferenciar o roteador do roteamento do switch camada 3. Cada um tem a sua atribuição e essa é a nossa pesquisa.